Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos dar continuidade, embora estamos fazendo um pouco lento, o capítulo 7º do livro do Gênesis, nosso 37º encontro. Vamos trabalhar do versículo 12 até o final, versículo 24, que diz assim, Gênesis capítulo 7, versículo 12 a 24. E a chuva caiu sobre a terra durante 40 dias e 40 noites. Nesse mesmo dia entraram na arca Noé e seus filhos, Sem, Cã, Jafé, com a mulher de Noé e as 3 mulheres de seus filhos. E com eles as feras de toda espécie, animais domésticos e de toda espécie, répteis de toda espécie, pássaros de toda espécie, todas as aves, tudo que tem asas. Com Noé entrou na arca um casal de tudo, o que é criatura que tem sopro de vida. Os que entraram eram um macho e uma fêmea de cada ser vivo, conforme Deus havia ordenado, e Jafé fechou a porta por fora. Durante 40 dias caiu o dilúvio sobre a terra. As terras subiram e ergueram a arca, que ficou acima da terra. As águas subiram e cresceram muito sobre a terra. E a arca flutuava sobre as águas. As águas subiram cada vez mais sobre a terra, até cobrirem as montanhas mais altas que há debaixo do céu. A água alcançou a altura de 7,5 metros acima das montanhas. Pereceram todos os seres vivos que se movem sobre a terra, aves, animais domésticos, feras, tudo que vive sobre a terra e todos os homens. Morreu então tudo o que tinha sopro de vida nas narinas, isto é, tudo que estava na terra firme. Desapareceram todos os seres que estavam no solo, desde o homem até os animais, os répteis e as aves do céu. Foram todos extintos da terra. Ficou somente Noé e os que com ele estavam na arca. E a enchente encobriu a terra durante 150 dias. Esse é o texto que nós vamos refletir no dia de hoje, no livro do Gênesis, capítulo 7, versículo 12 a 24. Versículo 12. A chuva caiu sobre a terra durante 40 dias e 40 noites. Retoma aqui este simbolismo 40 no livro do Gênesis, como vimos no comentário do capítulo 7, versículo 4. Versículo 13. Nesse mesmo dia, entraram na arca Noé e seus filhos, Sem, Cã, Jafé, com a mulher de Noé e as 3 mulheres de seus filhos. Versículo 14. E com eles as feras por espécies, animais domésticos por espécie, bichinhos que se remexem sobre a terra por espécies, pássaros por espécies e aves todas, tudo que tem asas. Versículo 15. Quando Noé entrou na arca, um par de cada criatura que tem sopro de vida. Noé e seus filhos eram monogâmicos, e a família totalizava 8 pessoas. Entre os piedosos, a primeira poligamia é testemunhada na história de Abraão, que teve sua mulher Sara e Agar, a escrava. Aqui vem especificado para cada espécie, macho e fêmea. Por isso, a monogamia tinha seu sentido antes do dilúvio. Por que vem sublinhado? Porque no tempo de Noé, cada carne foi corrompida. Entre os animais se fundiram entre si, misturaram, formando animais híbridos. Como exemplo, podemos citar a mula, que é a mistura de um cavalo e um burro, um asno. Com a fusão dos 2 animais distintos, essa espécie nasce, é um híbrido. Deus não havia criado o híbrido,
mas este híbrido nasce da mistura de duas espécies distintas, dando origem a um animal estéril. Tudo que é mistura de animais de espécies diferentes de um híbrido não fazia parte da obra de Deus, mas fruto da carne corrompida que começou a misturar as espécies. Deus não tolera mistura, daí a repetição de que os animais, macho e fêmea, sejam da mesma espécie e que não exista híbridos. Entram na arca todos os animais seguido da sua espécie, não os híbridos. A existência de híbridos corresponde à corrupção da natureza. A proibição de não misturar os animais que encontramos no Levítico é a mesma que proíbe a mistura de espécies. No livro de Levítico diz: não cultivarás no mesmo campo semente de espécies diferentes, porque cultivar sementes diferentes no mesmo campo, em qualquer modo, se vem a gerar qualquer híbrido. A mistura é contra a natureza, proibido na Escritura. Segundo a lei moral da antiguidade, não se deve jamais consentir com híbridos, que é contra a natureza. A mesma citação que proíbe a mistura de animais de espécies, de plantas, de espécies diversas, bem inserida em outro tipo de união que não é tolerado. Daí a questão ética que nós devemos colocar da manipulação genética de espécies diferentes e da de modificação genética também das plantas e dos animais. Então se deveria evitar, contra a natureza, a união do mesmo sexo. Então, o Gênesis fala de macho e fêmea. Segundo a Bíblia, tudo que se mistura contra a natureza, isso não é tolerável e era severamente proibida por Deus. Os antigos, antes da lei de Moisés, respeitavam a lei ética e moral, não porque aprenderam de alguém, mas porque já traziam dentro deles a lei do coração, a lei natural. A mentalidade de Moisés, que tinha a Torá revelada, ele agora coloca por escrito, que já era de conhecimento no seu próprio tempo, como também era no tempo de Noé. No tempo de Noé, a Torá era do coração, a lei natural. Em Moisés, a Torá escrita. Versículo 16. Entraram um macho e uma fêmea, não híbridos, de cada ser vivo, conforme Deus havia ordenado. E Javé fechou a porta por fora. Deus fechou a porta, revela o toque de Deus para com os que são salvos. Ele mesmo protege e garante a vida àqueles que estão na arca. Deus coloca o sigilo à porta, selando a porta. E a proteção divina age naqueles que estão na arca. O sigilo de Deus é que salva os que estão por dentro. O que não tem o selo não é salvo. Os que estão fora da arca não estão protegidos pelo selo divino e viviam no caos. Versículo 17. Durante 40 dias houve dilúvio sobre a terra. As águas subiram e ergueram a arca, que ficou acima da terra. Versículo 18. As águas subiram e cercaram e cresceram muito sobre a terra, e a arca ficou boiando sobre as águas. Vemos a imagem dramática desta cena, diante da ferocidade da tempestade. Aqui interessa examinar e conhecer o julgamento que o homem fez vir sobre todo o seu mundo. A consequência da mudança provocada sob a presença da maldade que contaminou toda a humanidade, levando à destruição. Versículo 19.
As águas subiram cada vez mais sobre a terra até cobrir as montanhas mais altas, que há debaixo de toda a extensão do céu. Versículo 20. A água superou a altura além de 7 metros acima das montanhas. Todos os sábios da antiguidade sabem que o monte mais alto é os montes da Anatólia, próximo à Mesopotâmia, que era chamado de Monte Ararat. Monte Ararat era uma região que contém uma cadeia de montanhas, não é só uma montanha. Ararat é uma cadeia de montanhas. Não refere somente a um monte. Quando a arca para sobre o monte, não se diz sobre o Monte Ararat, mas se diz sobre os montes de Ararat. Ararat é uma região com várias montes, cadeias de montanhas. Na Bíblia não existe um monte que se chama Ararat. Os montes são montes da Anatólia, na Turquia. Devemos ver que, se formos entender a água do dilúvio inundou todo o mundo, como podemos então imaginar este dilúvio? Na antiguidade havia um só mundo, uma só terra, chamamos de Pangeia, uma terra cercada de águas. Seria a Panta Lossa. A imagem leva a considerar que a unidade da Pangeia foi inundada. Alguns consideravam o dilúvio somente na Mesopotâmia, mas isso não explica como um grande número de civilizações separadas entre si tenham um relato de um grande dilúvio e inundação, que nada tem a ver com a Mesopotâmia. É uma concepção que se tem em várias culturas, a concepção da inundação, das tempestades. Versículo 21. Pereceram todos os seres vivos que se movem sobre a terra, aves, animais domésticos, feras e tudo que vive sobre a terra, e todos os homens. Versículo 22. Morreu então tudo que tinha sopro de vida nas narinas, isto é, tudo que estava em terra firme. Todo ser existente sobre a terra morreu devido à catástrofe da tempestade do dilúvio, restando somente os seres vivos que estavam na arca. Tudo que havia sopro nas narinas morre. Os peixes não têm nariz, mas têm brânquias, guelras. Os peixes não têm sopro de vida, como os animais. O peixe, em todo o sistema natural, são os únicos que não foram contemplados para serem sacrificados para a remissão dos pecados. Quando Deus diz de não comer sangue, se refere aos animais da terra, às aves. Não se refere jamais aos peixes. Tudo que Deus impõe ao sacrifício, animais e aves, se deve evitar comer o sangue deles. Todo sopro de vida morre, menos os peixes. Versículo 23. Desapareceram todos os seres que estavam no solo, desde os homens até os animais, os répteis, as aves do céu. Foram extintos da terra. Ficou somente Noé e os que com ele estavam na barca. Versículo 24. E as águas encobriram a terra durante 150 dias. Não permaneceu desde o momento do dilúvio, dentro da estrutura da barca, 6 meses e 10 dias, e que depois a água começou a baixar-se. Então, nós vemos esses 6 meses e 10 dias, que correspondem, então, esses 150 dias. Como é possível que o dilúvio aconteceu durante 40 dias e 40 noites, e que agora, fazendo o cálculo, se fala de 6 meses e 10 dias, 150 dias? É uma narrativa do dilúvio. Outra narrativa
né, da permanência de Noé na arca. O tempo de permanência na arca não é o dilúvio, mas é o tempo que Noé permaneceu na arca com os animais e os seus, quando as águas começaram a baixar-se. O dilúvio aconteceu só 40 dias e 40 noites. Veremos o texto e a distinção, então, dessas narrativas. Agora nós vamos ver esse texto, essa constituição das narrativas. Nós temos duas narrativas distintas que, na época de Esdras, o sacerdote, ele procurou unir essas duas narrativas, criando uma narrativa só. Mas ele também vai acrescentar algumas coisas para fazer a ligação dessas duas narrativas. A primeira narrativa, né, que nós vamos ver, é do século X. Essa narrativa é chamada Javista. A segunda narrativa é do final do século VI, início do século V. É uma narrativa chamada sacerdotal. Então, duas narrativas diferentes, depois são unidas. Então, nós vamos fazer no capítulo 7 e depois vamos fazer no capítulo 8. E vamos ver. Então, vamos ver a primeira narrativa Javista, do século X, que fala do dilúvio. O texto, quando se refere a Deus, chama Deus de Javé. Então, é uma tradição javista, porque se fala o nome de Deus de Javé. Então, vamos lá. A tradição, a narrativa do século X. A narrativa javista. Vamos lá. Vamos reconstituir. Capítulo 7, de versículo de 1 a 2. Javé disse a Noé: entre na arca com toda a sua família, porque você é o único justo que encontrei nesta geração. Tome 7 pares, o macho e a fêmea, de todos os animais puros. Tome um casal de macho e fêmea dos animais que não são puros. Capítulo 7, versículo 3b, ao versículo 4 e 5. Para perpetuarem a espécie sobre a terra, sobre toda a terra. Porque eu, daqui a 7 dias, farei chover sobre a terra durante 40 dias e 40 noites, e eliminarei da face da terra todos os seres que eu fiz. E Noé fez tudo como Javé havia mandado. Depois, capítulo 7, versículo 7. Noé, com seus filhos, suas mulheres e as mulheres de seus filhos, entrou na arca para escapar das águas do dilúvio. Capítulo 7, versículo 16b. Javé fechou a porta por fora. Capítulo 7, versículo 2. E a chuva caiu sobre a terra durante 40 dias e 40 noites. Capítulo 7, versículo 17b. As águas subiram e ergueram a arca que ficou acima da terra. Capítulo 7, versículo 22a-b. Morreu então tudo o que tinha sopro de vida nas narinas, isto é, tudo que estava em terra firme. Este é o texto javista, no capítulo 7. Esse texto é do século X. Agora vamos ver o texto do final do século VI, início do século V, chamado texto sacerdotal, no capítulo 7. Esse texto não refere a Deus como Javé, senão seria um texto javista. Mas ele se refere a Deus como Elohim, como Senhor dos Senhores. E trabalha muito, o texto sacerdotal fala muito de números. Vamos ver então a reconstituição desse texto do final do século VI, início do século V. O texto começa em capítulo 7, versículo 6. Noé tinha 600 anos quando o dilúvio veio sobre a terra. Capítulo 7, do versículo de 11 a 13, depois versículo 16a. Noé tinha 600 anos quando se arrebataram as fontes do oceano. Noé tinha 600 anos quando se arrebentaram as fontes do oceano e se abriram as comportas do céu.
versículo 13. Nesse mesmo dia, entraram na arca Noé e seus filhos, Sem, Cã, Jafé, com a mulher de Noé e as 3 mulheres de seus filhos. Versículo 14. E com ele, as feras de toda espécie, animais domésticos de toda espécie, répteis de toda espécie, pássaros de toda espécie, todas as aves, tudo que tem asas. Versículo 15. Com Noé entrou na arca um casal de tudo o que é criatura que tem sopro de vida. Versículo 16a. E os que entraram eram um macho e uma fêmea de cada ser vivo, conforme Deus havia ordenado. Deus aqui é Elohim, não Javé. Capítulo 7, versículo 18 a 21. As águas subiram e cresceram muito sobre a terra, e a arca flutuava sobre as águas. 19. As águas subiam cada vez mais sobre a terra, até cobrir as montanhas mais altas que há debaixo do céu. Versículo 20. A água alcançou a altura de 7,5 metros acima das montanhas. Versículo 21. Pereceram todos os seres vivos que se movem sobre a terra, aves, animais domésticos, feras, tudo que vive sobre a terra e todos os homens. E versículo 24. E a enchente recobriu a terra durante 150 dias. Este é o texto sacerdotal do final do século VI e início do século V. Mas, e os versículos que não foram citados? Faz parte da costura feita por Neemias. Neemias era o sacerdote. Faz parte da costura feita por Esdras, sumo sacerdote, quando ele fez a reforma e a leitura da Torá em Jerusalém, entre o ano 538 ao ano 400 a.C. Então, quais são os versículos costurados? Nós temos, de um lado, a versão javista, que narra o texto do dilúvio. Nós temos a versão sacerdotal, que narra o texto do dilúvio. Agora, nós vamos ver a costura, que vai unir os dois textos. Então, vamos lá. Os textos costurados por Esdras e pelos sacerdotes. Capítulo 7, versículo 3a. E tome também 7 pares, macho e fêmea, das aves do céu. O sentido aqui é a reforma do culto e os sacrifícios das aves puras. Capítulo 7, versículo de 8 a 10. 8. Os animais puros e impuros das aves e dos répteis. 9. Entrou um casal macho e fêmea na arca de Noé, conforme Deus, Elohim, havia ordenado a Noé. 10. Depois de 7 dias veio o dilúvio sobre a terra. 7, capítulo 17a. Durante 40 dias caiu o dilúvio sobre a terra. Capítulo 7, versículo 23. Desapareceu todos os seres que estavam no solo, desde o homem até os animais, os répteis e as aves do céu. Foram todos exterminados da terra. Ficou somente Noé e os que com ele estavam na arca. Veja aqui essa costura. É narrativa que une duas tradições distintas do século X, javista, que chama Deus de Javé, e no final do século VI, início do século V, a tradição sacerdotal, que narra, tendo em vista ao sentido cultual. E também Esdras, que faz a costura desses dois textos, formando um único texto. Então, é interessante, nós vamos fazer esse mesmo trabalho no capítulo 8. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, sua face resplandeça sobre nós.